O Senhor, Ele trouxe ao meu coração um tema, se vocês aí da mídia puderem colocar, realidade dos céus. Amém? E nós costumamos a colocar os temas ou andar por aquilo que nós conseguimos enxergar no natural em nossas vidas, né? Então da questão que eu quero enfatizar aqui é os céus, porque a realidade dos céus para muitos de nós é somente o céu que nós enxergamos aqui. Quando nós saímos ali na janela, quando nós saímos de casa e olhamos, é esse céu que nós imaginamos que seja o céu. Porém, existe uma realidade dos céus. Existe um reino que precisa ser manifestado aqui. E esse reino, a cultura dele é dos céus. E para nós começarmos a manifestar e apresentar esse reino, nós precisamos conhecer a realidade do céu. Então vai muito além desse que nós conseguimos enxergar. O reino e a eternidade já está dentro de nós. Só precisamos começar agora a buscar a revelação de quem é Cristo em nós. Amém? E aí, o apóstolo, na semana passada, ele trouxe, a ministração, e falando sobre como nós ouvimos, o que nós estamos ouvindo, e como nós colocamos em prática isso. E isso e um dos versículos que ele citou, que me chamou a atenção, e me trouxe uma curiosidade porque o Senhor, Ele trouxe essa mensagem através desse versículo. Então nós vamos ler aqui, relembrar, em Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. E fala: temos essa esperança firme e segura como âncora da alma, e ela entra no santuário depois do véu. Só voltam lá um pouquinho. Ela entra no santuário depois do véu. Jesus entrou por nós através do véu. E através disso, além do véu, existe a realidade dos céus. E o quanto isso tem gerado curiosidade em nós. Porque eu estava pensativo, meditando nesse versículo e realmente, nós conhecemos a palavra e nós vivemos nela superficialmente. Em relação a ter a revelação do que Cristo tem para nós, para vivermos nela. Por isso, muitas vezes deixamos de viver o Kairos. Por isso, muitas vezes deixamos de viver o propósito de Deus. E começamos a achar desculpas ou saídas em muitas outras coisas. Mas o real motivo é não termos a revelação de quem Cristo é e de qual é o propósito dele para nós. Não temos essa clareza. Então, além do véu, existe a realidade dos céus.
E quantos de nós estamos buscando essa realidade dos céus? Porque realmente, eu falo isso e eu me coloco no lugar também. Porque, para mim, quando nós declaramos, Cristo rasgou o véu, foi rasgado o véu, e parava aí. Foi rasgado, eu sei que eu tenho acesso. Cristo me deu acesso, mas para aí. Então, o Senhor ele está nos levando a ouvir a palavra e ter a revelação dela para vivê-la. E aí na quarta-feira a nossa irmã Arielle trouxe sobre Ezequiel 47, versículo 3 ao 5. Por gentileza. Então ela trouxe falando sobre os níveis de profundidade, amém? Então mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Não, pode deixar lá no 3. Então contextualizando, em Ezequiel 47 fala sobre os níveis de profundidade, né? E ela trouxe, enfatizando sobre essa profundidade ser o conhecimento da palavra, que iria nos fazer a viver os propósitos de Deus, que iria nos fazer a ter intimidade com Ele, relacionamento. E aí aqui, à medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Então Deus aqui, Ele não nos chamou para viver no raso, porque o raso é confortável, o raso nós estamos no controle. Ele nos chamou para tirarmos o controle de tudo que nós podemos saber, ter, e de tudo que nós olhamos para a nossa capacidade em fazer. O Senhor, Ele quer um coração 100% para Ele. E nós só temos um coração 100% para Deus quando nós realmente confiamos e entregamos o controle nas mãos dEle. Então, enquanto nós estamos com a água no tornozelo, fica fácil você querer ir para qualquer um dos lados e fazer. Ainda nós estamos no controle. Quando está no joelho, da mesma forma, ainda estamos no controle, ainda estamos sentindo a areia nos pés. Quando está na cintura, você já está entrando ali em um relacionamento com o Senhor, e você já começa a conhecer Ele, você já começa a estar sensível para a voz dEle, você escuta Ele, mas ainda você está no controle. Na cintura, você ainda permanece no controle. Deus, Ele quer nos levar para o profundo, para largarmos o controle e confiarmos somente nele. Amém, igreja? Então o problema não é Deus não falar. O problema é quem quer ficar só com a água no tornozelo. A vontade de Deus é falar. A vontade de Deus é fazer. O milagre que você está buscando, o milagre que você quer viver, Deus, Ele quer fazer. Aliás, Ele já fez. Nós só precisamos tomar posse e trazer a realidade dos céus aqui na terra.
tudo já está feito. Além do véu, é a realidade dos céus. E já está tudo feito, tudo pronto, tudo preparado. Agora nós, como os filhos, que pegamos a nossa cruz e estamos seguindo Jesus, precisamos ser esse povo que também aponta para a realidade dos céus. Precisamos ser esses que também estamos aqui manifestando e fazendo obras iguais e maiores do que Ele fez, porque isso é promessa dele para nós. Amém? Você crê nisso? Se você não crê, eu creio. Quem quer participar do milagre de Deus na minha vida comigo? Amém? Quem participa do milagre das outras pessoas também vive o milagre, amém? Pedro, Mateus, Lucas, João participaram todos juntos, os discípulos participaram. Cada um viu de uma forma. Cada um contou ali e conta aqui para nós como foi a experiência dele. Cada um de nós, a experiência que Deus quer gerar no teu coração é única. Nós somos únicos para o Senhor. E a diferença quando nós falamos de níveis de profundidade, o povo de Deus costuma se comparar um com o outro, e não tem a ver isso. Não é porque um está com a água na cintura, o outro está no tornozelo, o outro está no joelho, que um é melhor que o outro. Não tem a ver sobre nós. Tem tudo a ver sobre Ele. Tem tudo a ver sobre a realidade dos céus, que agora foi revelado a mim. Tem tudo a ver com a disponibilidade do meu coração para receber essa revelação da realidade dos céus. Então, nós estávamos cantando aqui, qual a beleza, não é? Qual a beleza de Deus? Qual a beleza de Cristo? Qual é a beleza que você ainda não viveu? Qual é a beleza ainda que você não conhece da face de Deus? Será que queima isso no teu coração? De querer saber que além do véu tem algo que o Senhor tem preparado para mim e você viver? Porque chegou um momento que os discípulos, eles já não estavam somente fazendo parte dos milagres que Jesus estava fazendo. Eles também eram aqueles que traziam a realidade dos céus. Eles eram aqueles que passavam e a sombra curava. Eles eram aqueles que passavam e falavam, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eles são aqueles que manifestavam a realidade dos céus. Eles são aqueles que traziam a verdade de Deus através daquilo que eles estavam crendo, que é a verdade de Cristo. E nós somos esse povo, amém? Então nós temos que ser intencionais. Temos que deixar de lado mais essas coisas de tipo, eu vou para a igreja, mas eu não consigo me entregar. Eu vou para a igreja, mas o irmão lá, eu queria orar igual ele, eu queria adorar igual ele. Vamos parar disso. Cristo tem uma revelação única para você. Cristo quer se revelar através do propósito que Ele tem para você, que outras pessoas não irão viver, é você que vai viver. Então pare de se preocupar com o propósito dos outros, com níveis dos outros. Procure
ter sede e fome da vontade e da palavra de Deus. Isso vai fazer você conhecer a realidade dos céus. Então, quando nós vamos se aprofundando, quando nós vamos largando toda a nossa vontade, o nosso controle, e deixando nas mãos de Deus, é quando nós vamos confiando em Deus. É quando começa a iniciar o nível do sobrenatural de Deus. Então, muitos de nós queremos viver o sobrenatural, amém? Mas quando chegamos nos níveis de relacionamento com Deus, nós travamos. Nós falamos que essa parte de relacionamento é para o meu líder de CA, essa parte do relacionamento é para o pastor, essa parte do relacionamento é para o meu marido, essa parte do meu relacionamento é meus filhos. E começamos a se esquivar das nossas responsabilidades. Nós queremos viver, mas não queremos assumir as responsabilidades. E nós só vamos viver o sobrenatural aquele que se aprofunda no conhecimento e relacionamento com Deus. Viver experiências únicas. Amém? Ou só viveremos os milagres dos outros. Quantos aqui quer viver o meu milagre? Quantos aqui querem viver o seu milagre? É diferente. Fala, eu vou viver o meu milagre. Eu vou andar no sobrenatural. É diferente. Não quer dizer que você não vai fazer parte, porque nós estamos no mesmo corpo, estamos no único propósito, estamos aqui como igreja para avançar, para fazer a vontade do Pai. Então a gente está tudo junto e misturado. E quanto mais nós estamos se aprofundando, mais Cristo é revelado. Mas nós conhecemos da verdade. Em João 16:13. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então isso é uma promessa de Jesus para nós, para os discípulos dele, que o Espírito da verdade vos guiará. Então, não podemos mais agora falar, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Quando temos essa fala, é porque nós não estamos num relacionamento com o Pai. Ou estamos ainda no controle das coisas. Precisamos deixar o controle nas mãos do Pai. Deixa o Espírito te guiar. A revelação, ela não vem no raso, mas ela vem cada vez que você se entrega. A revelação, ela vem na entrega. Sabe quando você chega e fala, não dá mais, eu não consigo mais? Aí é onde vem a revelação. Só que muitos de nós deixamos as coisas ficarem ruins mesmo. Quando não temos mais saída, não vemos mais saída.
Aí nós olhamos e falamos e lembramos, nossa, Jesus falou que iria deixar o Espírito da verdade para me guiar. Deixa eu ver lá com ele se ele tem uma boa ideia para mim. Nós vamos ao contrário. E o Senhor nessa noite Ele quer alinhar essa questão. Busca em mim. Procura a mim. Vem saber de mim qual é a minha vontade. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, amém? Mas nós precisamos deixar renovar a nossa mente. Precisamos deixar que Cristo seja revelado para nós. A verdade dele seja revelado para nós. Se nós não temos uma palavra, nós não vivemos o sobrenatural. E uma palavra não vem só do conhecimento. Não é só de ler. Se eu perguntar aqui, quem já leu a Bíblia? Muitos vão levantar a mão. Não é sobre isso, somente o conhecimento de ler, mas ter revelação. Ter uma palavra é ter revelação daquilo que é a verdade de Cristo para nós. Quando nós temos essa revelação, você não volta para trás. Quando você recebe algo revelado de Cristo, não é só para você, você quer avançar. E quem está junto com você, avança junto. Quem está junto com você, recebe também. É a sua experiência, amém. Mas a sua experiência leva pessoas a querer ter experiências. Então Deus está procurando aqui, não aqueles que ficam... Quem já foi na praia aqui, chega na onda e fica fazendo assim, né? Água no tornozelo, deixa eu ver se está fria. Deixa eu ver como é que está. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente aqui, se não tem buraco. Deus ele não está procurando esses que quer estar no controle. Deus ele está procurando aqueles que largam e se lançam. Deus está procurando mergulhadores que mergulham na palavra para viver o sobrenatural. Andar em profundidade é mergulhar na palavra. Mergulhar e receber a revelação de Deus. Quem mergulha recebe a revelação de Deus. E a revelação de Deus é além do véu. É a realidade dos céus. E quando nós recebemos essas revelações, nós queremos trazer o céu na terra. É isso que Jesus veio fazer. E isso que Ele falou que eu e você iríamos fazer. Esse é o ponto. Não vou perguntar quem está fazendo e quem não está fazendo. Porque o Espírito Santo é aquele que ministra o nosso coração. Se você está, amém, continua. Se você não está, pede ajuda para o Espírito que vai te guiar. Para o Espírito da verdade que vai te guiar. E receba a revelação. Tenha a tua experiência com Cristo. Manifeste a realidade do céu. E um passo inicial para a gente começar a se aprofundar em conhecimento, em relacionamento com o Pai, é o quê? É a fé. Muitos de nós queremos viver os milagres extraordinários, mas começamos a tropeçar em coisas pequenas, em coisas que apontam realmente a revelação que nós temos de Cristo em nós, que realmente apontam o propósito que Ele tem para as nossas vidas e que nós não temos clareza sobre isso, ou realmente nós temos e estamos sendo intencional no que nós estamos andando. Então a fé é o pontapé inicial. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Aqui contextualizando, uma viúva, que era esposa de um dos discípulos de Eliseu,
estava indo pedir ajuda para ele, porque ela não tinha mais condições de pagar as dívidas, e os credores já estavam ali na porta, batendo para cobrar essas dívidas. E aí então Eliseu disse para ela: vá pedir emprestadas as vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peça muitas. Próximo. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e separe-as que você for enchendo. Próximo. Ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Próximo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Amém? Então aqui a gente vê uma atitude de fé. Muitas vezes nós ministramos essa passagem aqui e falamos que Deus é o provedor, Deus é aquele que traz o azeite quando você é necessário. Deus é aquele que derrama a unção sobre nós quando nós estamos querendo. Mas o que Deus quer falar aqui, nesses versículos, é sobre a fé de ir buscar as vasilhas. O milagre não somente do azeite enchendo as vasilhas, mas o milagre iniciou indo buscar as vasilhas. Então os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, ele não inicia somente quando você está andando sobre as águas, não inicia quando você está com as vasilhas cheias, mas inicia quando você confia, larga o seu controle, larga a sua vontade, larga a sua condição, e mostra o Cristo revelado na tua fé. O sobrenatural iniciou no passo de fé. Todos os sobrenaturais iniciou num passo de fé. Muitos de nós ficamos perdidos querendo viver o extraordinário, e no momento do passo de fé, nós não temos coragem de largar o controle. E Deus, ele fala hoje, ele está falando: eu quero controle 100%. É mais vontade dele do que nossa que o sobrenatural aconteça. O céu é real e ele está lá. Mas para manifestarmos esse céu, precisamos mostrar que nós somos moradores de lá. A realidade do céu, ela mostra sobre a eternidade. E quantos de nós queremos viver só essa vida aqui? Quantos de nós estamos morrendo por essa vida aqui? E a realidade do céu vai muito além do que essa vida aqui. E os moradores do céu são aqueles que trazem a eternidade aqui. Aqueles que vivem a eternidade agora. Então Deus, ele enche as vasilhas. Mas para ele encher, precisa estar preparado. Quem está preparando vasilha aí? João 14, 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai?
Então Jesus aqui, ele está quebrando os paradigmas, quebrando a mentalidade, quebrando o racional ali de Filipe. Porque como é que ele foi fazer essa pergunta para Jesus? Se mais para frente aqui, Jesus começa a falar mais. Quando nós estamos nele, ele está no Pai, e o Pai nele, e nós somos um só. E aí ele pergunta para Filipe: como você não vê o Pai? E aqui em Mateus 14, (28), Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Próximo. Mas quando reparou o vento, ficou com medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O sobrenatural, através do Cristo revelado. Pedro andou, teve um passo de fé, andou sobre as águas, porque ele tinha a revelação de quem Cristo era. Ele tinha a revelação de que a palavra de Jesus era poderosa. Não tinha o que ele falasse que não aconteceria. E porque Jesus falou, venha, ele foi. Nesse momento ele largou tudo aquilo que era de conhecimento dele. Tudo aquilo que era de capacidade dele, para viver o sobrenatural. Então, se nós queremos viver o sobrenatural, precisamos ter a revelação de quem Cristo é. E a revelação de que Ele é a palavra, que é a verdade, o caminho e a vida. Se nós não temos a revelação de que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nós não iremos para onde Ele aponta para nós irmos. Consequentemente, nós não vamos viver o sobrenatural. Nós somos uma igreja que recebemos uma palavra do ano de Kairos, do Kairos de Deus. E só vive o Kairos, só vive o sobrenatural aquele que sabe que a palavra de Deus é poderosa. Então não tem a ver com o pastor Luiz que está falando aqui. Tem a ver com o Cristo que é revelado a você. O quanto você tem isso como verdade no teu coração. A palavra, não o pastor Luiz. A palavra é verdade para você? A palavra é caminho para você? A palavra é vida para você? E aí quando você tem isso revelado para você, você começa a andar sobre ela. As águas é a palavra. Quando se aprofundamos em Ezequiel, é o relacionamento para conhecer a palavra. Aqui em Pedro, nós andamos sobre a palavra de Jesus, revelada a nós. E aí é muito louco, porque Jesus um dia ele passou por uma cidade de Samaria, e ele encontrou uma mulher lá, que estava indo buscar sede na fonte. E aquela mulher, ela sempre ia e estava com necessidade de ter água, mas ela escolhia os horários específicos, porque ela não queria se misturar com as pessoas. Ela não era bem vista na cidade. Mas Jesus sabia que ela ia passar ali. E ele foi de encontro a ela. E aquela mulher, ela recebeu a revelação da
da verdade de Cristo, tão grande, a ponto dela transbordar na vida da cidade inteira. Jesus falou para ela que se ela bebesse daquela água que ele tinha para dar, nunca mais ela teria sede. E aquela mulher começou a receber aquelas verdades que Cristo estava revelando a ela, a ponto dela receber, e Cristo falou assim: se você receber essa água, nunca mais você vai ter sede, e de você vai ser gerado um rio, que fluirão rios de águas vivas. E ela entendeu aquilo e falou: nossa, isso é para mim, eu quero viver esse sobrenatural, eu vou viver, essa experiência é minha. E ela começou a ser lançada na cidade e falar tudo aquilo que Cristo é. Quantos de nós estamos sedentos pela palavra, a ponto de mostrar para as pessoas quem é Cristo através da nossa vida? Nós precisamos ser essa igreja que é sedenta pela palavra, que não negocia a palavra. Então, Pedro, voltando aqui em Pedro, ele não iria viver o sobrenatural se ele ficasse preso na comodidade, se ele ficasse preso na segurança dele, se ele ficasse preso naquilo que era o racional dele. Eu não vou dar um passo aqui porque eu sei que é fundo, eu não tenho condições de andar. E enquanto ele ficasse pensando nisso, ele não ia viver o sobrenatural. Mas quando ele largou a confiança nele e olhou para Cristo, ele andou sobre as águas. Então você nunca vai viver o sobrenatural preso no seu natural, nas coisas que você sabe, nas coisas que você acha que você é capaz, naquilo que você entende. Enquanto você fica preso nisso, você elimina tudo aquilo que é verdade de Cristo para nós, e deixa de andar no sobrenatural. Então aqui a gente já começa a ver vários pontos de que nós deixamos de viver o sobrenatural de Deus por conta de querer estar no controle das coisas, de ser muito racional naquilo que eu conheço, sem querer conhecer a verdade revelada de Cristo para nós. E aí a gente vê vários exemplos de dependência total de Deus na Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 18, se eu não me engano, versículo 37. 38. 1 Reis. 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água nas valetas. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aqui a gente vê uma passagem que Elias desafiou aquele outro povo e falou: meu Deus é poderoso. E eles começaram a fazer ali um holocausto, trazer ali os animais, a lenha, pedra. E aí ele falou assim: vamos ver se o Deus de vocês é verdadeiro. Clama para que ele traga fogo e queime o holocausto.
E eles começaram a clamar, começaram a gritar, começaram a fazer bagunça, e nada. E Elias, por confiar, por ser ousado, e quando Deus ele quer fazer você andar no sobrenatural, as coisas é um pouquinho mais difícil. Então para de reclamar das dificuldades. Elias aqui, ele não tinha só o desafio de fazer com que a fé deles fosse manifesta em Deus trazer o fogo e queimar o holocausto, mas ele ainda dificultou e jogou água, molhou, para mostrar que Ele é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Os outros povos se prostraram falando que o Senhor é Deus. A realidade dos céus faz a gente manifestar as verdades de Cristo, as verdades que são reveladas a nós, para que outras pessoas se acheguem a Cristo, para que outras pessoas sejam cheias de curiosidade, sejam sedentas para se achegar e beber da água que Cristo dá. E a fonte de Cristo é inesgotável. Se nós bebemos dessa água e jorramos rios de águas vivas, as pessoas querem também. Que você seja uma fonte inesgotável. Não porque você sabe cavar um poço, não porque você acha que você tem água, não porque você conhece dos estudos e fala que o seu corpo tem mais água, mas porque da onde você bebe essa água que Cristo dá, essa fonte é inesgotável. Que as pessoas se acheguem a você por conta dessa água, porque você deixa e sai do controle. Não é o que eu conheço, não é o que eu posso, mas é o que Cristo é e o que Ele pode através de mim. Então às vezes a gente vê as pessoas vivendo milagres e fala, nossa, o cara está fazendo espetáculo ali, nossa, ele está falando só porque já viveu a bênção. Mas não é bem por aí. Não é espetáculo, é dependência. O sobrenatural só acontece com aqueles que recebem a revelação. Então não é espetáculo, é dependência. Quando você vê um testemunho de alguém, glorifica. Se alegre. Se alegre porque você está fazendo parte daquele milagre. Você está ali testificando que o Senhor é Deus. E quando nós jorramos dessa água que Cristo dá, quando nós transbordamos dessa água que Cristo dá, nós começamos a não somente a falar das coisas que Ele fez na minha vida, mas eu começo a testificar o que Cristo fez na vida do meu irmão. Nossa, ontem eu fui no culto e o irmão testemunhou que Deus curou, o irmão testemunhou que Deus proveu. E com a alegria que eu testifico isso, é a água de Cristo jorrando sobre a vida das pessoas. É o quanto eu sei que Cristo é a verdade. É a forma que eu expresso a alegria em testificar o testemunho do meu irmão. E a gente vê outros exemplos. Daniel 3, depois vocês leem em casa o capítulo completo, mas eu quero chamar a atenção aqui de 3 camaradas, Sadraque, Mesaque e Abidnego, 3 caras que não se dobraram às situações que estavam sendo impostas ali para eles,
porque eles tinham a revelação de quem era Deus. Eles não se dobraram a ponto de falar: se ele me livrar da fornalha, ele é Deus. Se ele não me livrar, ele continua sendo Deus. E nós precisamos ser esses homens e mulheres de Deus que vão sair lá fora e trazer a realidade dos céus, de que ele é Deus. Não importa se aquele milagre que eu estou precisando naquele momento aconteceu ou não. Isso não muda o caráter de Deus. Isso é fé que não é negociada. A gente vê Daniel, mesmo sob os decretos que foi falado que não era para ele estar orando a Deus, ajoelhado a Deus, prestando culto a Deus, ele continuou fiel, porque ele tinha a revelação de quem era o Deus que ele servia. E quando nós somos fiel e sabemos e temos Cristo revelado, sabemos quem é Deus em nossa vida, e não se dobramos às coisas que são impostas pelo mundo, e permanecemos fiel, Deus, Ele prevalece a nos proteger, a nos guardar de tudo aquilo que o inimigo pode fazer ou queira fazer. Então a gente falou sobre Pedro aqui andando sobre as águas. Enquanto ele olhou para Jesus, ele viveu o impossível. Então quantos de nós estamos parados, olhando para situações e falando: essa situação é impossível para mim viver? Essa, acabou aqui, eu viro a página. Esse milagre eu não vivo, porque nós continuamos olhando com os olhos naturais. E a partir do momento que nós começarmos a receber a revelação de quem é Cristo para nós, vamos começar a viver o impossível. Quem aqui tem a revelação de que o nosso Deus é o Deus do impossível? É isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então olhe para as situações e declare. Não paralisa. O meu Deus é o Deus do impossível. Isso não pode paralisar Ele. Isso não vai me paralisar. Através dessa situação, Deus quer que eu viva o sobrenatural. Então, dentro disso, a gente pode trazer para a nossa vida prática hoje e falar: por que eu estou procurando Deus? Porque eu preciso ou porque eu sei quem Ele é? Eu fui numa CA sexta-feira e fizeram uma dinâmica lá, e eu achei muito interessante, porque ela traz rapidamente a você pensar como está a sua vida de relacionamento com Deus. E ela pegou e falou assim: quanto que é 2% de 24 horas? E todo mundo fez ali os cálculos e falou. E aí ela fez a outra pergunta: e quanto que é 1%? E aí todo mundo fez os cálculos ali. 14 minutos e 40 segundos, se eu não me engano. 1% do dia são 14 minutos e 40 segundos. E a gente pode ter rapidamente, se esse 1% ou mais, eu estou me relacionando com Deus. Como está o meu tempo de relacionamento com Deus? E lembra que eu falei que a revelação de Cristo é individual para nós? Então não tem a ver com o meu irmão, se ele ora ou não. Tem a ver com o que Cristo se revelou a mim. Qual é o meu desejo?
o que eu estou sedento a viver por Cristo. Às vezes você veio na sala de oração aqui de segunda-feira e talvez não viu os irmãos que estão aqui hoje. Talvez você não viu o seu irmão que está aí do seu lado. E por isso você se entristeceu e talvez não veio mais. Mas isso não tem a ver com o seu irmão. Não tem a ver com aquele que veio também. Não tem a ver com aquele que não veio. Mas sim com que Cristo é revelado a você. A sua sede de viver o propósito dele para você. E consequentemente, quando você vive, você transborda em outras vidas. Mas por isso a gente já pode ter uma ideia. 14 minutos e 40 segundos. 1% do dia. Então por aí a gente já começa a ver se as nossas decisões não estão sendo pelas emoções mesmo. Porque se eu não tenho relacionamento, se sempre eu estou no controle, a consequência é eu fazer as coisas na emoção. Eu não estou fazendo na direção. Às vezes se eu for olhar, eu vou ter mais de 14 minutos no Instagram. Mas eu não tenho de relacionamento. E o que isso me remete a querer viver o sobrenatural? Será que realmente eu quero viver o sobrenatural de Deus? Isso mais parece que eu quero só receber o transbordo das outras pessoas. Você vai viver o milagre das outras pessoas, mas a sua experiência, o sobrenatural que Deus quer que você viva, você não vai viver. Porque as suas escolhas estão sendo pelas emoções. Porque eu estou na hora do almoço e eu preciso descansar, eu preciso me distrair, então eu vou olhar no Instagram, não vou ler a palavra. Nós só andamos naquilo que é revelado. A gente costuma mais reclamar do que orar. Você já colocou culpa nas pessoas? No seu problema? Eu era o cara que colocava culpa nas pessoas. Eu colocava a culpa nas pessoas. Eu estava colocando a culpa nas pessoas. Eu estava paralisado naquilo que Deus tinha para mim como propósito, como vida. Então quando a gente trazendo para a palavra aqui, quando Pedro afundou, ele afundou olhando para as dificuldades, olhando para as pessoas, olhando para aquilo que ele tinha de capacidade. E aqui nós se encaixamos. Quantas vezes nós estamos afundando? Porque nós estamos nessa posição. É a minha capacidade, é a minha força, é do meu jeito. E Cristo só quer que a gente largue e conheça quem é Ele. Só vai viver o sobrenatural aquele que conhece quem é Cristo. Aquele que busca a olhar para Ele. Olhar para Ele é olhar para a palavra. Olhar para Ele é dar valor para a palavra. Pedro deu valor para a palavra. Venha. Então não é as pessoas. Não é culpa das pessoas. Tem mais a ver comigo do que com as pessoas.
Então, uma pessoa que quer trazer a realidade dos céus, que quer manifestar e viver o sobrenatural de Deus aqui na terra, ela vai orar mesmo sem vontade. Ela vai obedecer mesmo sem entender. Ela vai olhar para as situações como Cristo faz ela olhar, não como ela vê as situações. E só vive o sobrenatural aquele que confia e vai. Aquele que confia e obedece. Né? Não foi a palavra que nós recebemos nas semanas anteriores? Confia mesmo sem ver, permanece mesmo sendo difícil. Então a dependência total de Deus não é um sentimento, é uma decisão. Nós precisamos decidir que somos dependentes de Deus. Em João 11, de novo eu esqueci de marcar o versículo aqui. Amém. Quando Jesus ele foi até o sepulcro onde estava Lázaro, e ele chegou lá, ele falou assim: tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. E Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz e falou: Lázaro, venha para fora. Mas tem sobrenatural que Deus quer que você viva, mas Ele só vai se mover se você tirar a pedra, se você obedecer. Lázaro, ele estava morto aqui, e ele ouviu e obedeceu. Quem aqui está morto mais de 4 dias? Quem aqui tem problema de audição? Se tiver, vai ser curado agora. Amém. Não tem ninguém? Vocês estão ouvindo? Quando Deus fala, vocês escutam? Amém. É isso. Se Lázaro que estava morto ouviu, porque nós estamos aqui ouvindo com os ouvidos saudáveis, colocamos empecilhos para fazer aquilo que Deus fala para nós fazermos. E somos um povo que diz que Ele é a verdade. Então tem situações e atitudes nossas que nós mesmos se contradizemos. Como que Ele é a verdade? Como que eu escuto Ele, mas eu não quero obedecê-lo? E eu quero viver o sobrenatural. Então nós como igreja, no ano do Kairos de Deus, precisamos se posicionar em ser aqueles que têm Cristo revelado dentro de nós, para andarmos na palavra, para andarmos nos milagres, no propósito de Deus. Deus não te coloca numa situação difícil para fazer você sofrer. Pelo contrário, quando você, não é Deus que te coloca na situação difícil, mas quando você está numa situação difícil e você tem Cristo revelado dentro de você, você sabe quem é o Deus que você serve, você quer revelar Ele. Quanto mais difícil, mais você se aprofunda no relacionamento, porque você sabe que é Ele que vai trazer a direção.
é Ele que vai conduzir, é Ele que vai fazer. Na semana passada nós vimos, através da adoração, Ele peleja por nós. Cada vez que nós somos gratos, já recebemos um milagre. Cristo aqui agradeceu a Deus e falou: obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve. Então, se você também escuta, Deus também, Ele está com os ouvidos atentos. Por quê? Porque Ele quer um relacionamento. Um relacionamento não é de uma pessoa só. Relacionamento são duas pessoas. Uma pessoa, eu tenho certeza que ela é fiel. É o nosso Deus. Agora eu preciso obedecer. Milagres vão acontecer através da cooperação com a palavra. Então, quanto mais eu tenho revelação da palavra, mais eu coopero com a palavra e mais o propósito de Deus vai fluindo através da minha vida. A palavra de Deus fala que as bênçãos correrão atrás de mim. É isso. É eu ir fluindo a ponto das coisas virem e fluindo atrás de mim. Não eu correr atrás das coisas e esquecer daquilo que Cristo tem para mim. E é o que muitas coisas eu me encontrei fazendo. Então nós precisamos olhar realmente e refletir. Como está o meu relacionamento com o Pai? Como está Cristo revelado dentro de mim? Isso é verdade a ponto de eu deixar tudo para trás? Eu estava conversando com o pastor Paulinho de manhã. E eu falei para ele, se a gente não tem uma palavra, a gente desiste, cara. Se a gente não tem uma direção, onde você sabe que dali para frente, é só Deus fazendo. E Ele falou que Ele está ali com você. Se você não tem uma palavra, você volta para trás. Você vem para o raso. Mas quando você tem uma palavra, você avança. Você permanece. Você busca a revelação de Cristo para viver o propósito. Nessa noite você está aqui buscando a revelação de Cristo. Eu creio. Eu estou aqui buscando a revelação de Cristo. Nós como igreja iremos viver o propósito de Deus através da palavra. Nós temos uma palavra que é o ano do Kairos. O Kairos de Deus, o tempo exato para que o milagre aconteça, as coisas aconteçam. E eu tenho certeza que deve ter várias coisas na sua vida que ainda não está acontecendo até hoje. E o que Deus quer se revelar através disso para você? O que Deus quer se revelar através das situações difíceis para mim? Será que nós estamos tirando as pedras e buscando o caminho que Ele quer para nós nessa situação? Ou simplesmente estamos lá observando e vendo que Jesus pediu para alguns tirar a pedra, alguns tiraram e viveram? Será que você é aquele que vai tirar a pedra ou aquele que só vai ver o milagre daquele que tirou a pedra? Então, em Romanos 11:5, ele fala aqui que agora ficou um remanescente. O remanescente é aquele que carrega, é aquele que permanece, é aquele que não negocia, é aquele que sabe que Deus te escolheu, é aquele que sabe que você é chamado,
Você é escolhido. Aquele que sabe que você é luz onde você está, você é sal nessa terra. O remanescente é aquele que não volta para trás, é aquele que não desiste. Aqui fala que ficou um. Mas aqui eu posso ver vários. Quem aqui é remanescente? Então, Deus é aquele que preserva o povo dele que não se dobra. Então nós precisamos ser aquele povo que não se dobra, não negocia. Se Deus falou que nós vamos viver o ano do Kairós, nós vamos viver o ano do Kairós. Não existem situações do sobrenatural que você não vai viver. Existem as situações que você pode querer desistir, que você pode olhar para trás. Mas se você é realmente um remanescente, você é aquele que não desiste. Você é aquele que não se dobra. E Deus te preserva nas lutas, para que o nome dele seja glorificado. Para você ver que não é na sua força, não é na sua capacidade, porque aquilo que você vai viver, só sendo Deus para fazer. Aquilo que nós vamos viver esse ano, só Deus para fazer. As pessoas vão olhar como aquele povo que Elias desafiou e vão se prostrar e falando: Ele é Deus. O Senhor é Deus na vida desses irmãos. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Porque dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Então aqui a gente vê que Jesus ele vai vir buscar a igreja dele. Jesus vai vir buscar aquele que é remanescente, aquele que foi remanescente, aquele que perseverou, aquele que não se dobrou, aquele que tinha ele revelado dentro, aquele que obedecia, ouvia e obedecia. Cristo vai vir buscar a igreja dele. Assim como Cristo enviou os discípulos para o outro lado e foi de encontro, andando sobre as águas. E Pedro viveu o sobrenatural. Cristo vai vir buscar a igreja para buscar os santos, para buscar aqueles que realmente têm Ele como verdade, como caminho e como vida para sempre, vida eterna. Isso é o que Ele tem para nós, vida eterna. Por isso que no início eu comentei que nós temos que viver aqui para a eternidade. A realidade dos céus é a eternidade em nós. O quanto você acredita na eternidade? O quanto você acredita que você é morador do céu? O quanto você acredita que você vai viver a eternidade com Cristo? É culpa minha? A pergunta é: quem vai reconhecer a voz dele? Pedro reconheceu. Dos 12 que estavam no barco, Pedro reconheceu. Quem aqui está reconhecendo a voz dele?
espera Ele voltar, não. Jesus te chamou para viver o sobrenatural ainda. Tem muito para viver aqui. Tem muitas vidas que vão se achegar através de você. Tem muitas vidas que Deus quer resgatar através de você, através do milagre que você tem que viver, através do exemplo que você vai ser. Cristo revelado para nós é receber esse amor incondicional. O mesmo amor que você recebeu, você não pode ser egoísta e deixar só para você. A palavra de Deus fala em várias passagens que nós temos que multiplicar. E quanto nós deixamos de lado o amor se multiplicar. A realidade dos céus sem amor não é a realidade dos céus. Você pode fazer várias outras coisas, mas sem amor de nada vai valer. Quando Cristo voltar, quem vai estar andando sobre a palavra? Nós temos uma mentalidade emergencial. A maior dificuldade do ser humano é olhar para frente e querer viver algo agora, sabendo que isso vai ser um resultado lá na frente. E aí é onde muitos de nós se perdemos. Porque Cristo não voltou, então eu posso viver do meu jeito. Porque eu não estou vendo o milagre acontecer, Cristo não é mais verdade. E Deus, Ele quer mudar essa realidade em nós nessa noite. Vamos ficar de pé? Deus, Ele quer trazer a realidade dos céus através da minha vida e da sua vida. E quando eu falei de não ser egoísta, é de dentro de nós ter o desejo de levar para frente, levar para outras pessoas aquilo que Cristo é em nós. O Cristo, quando Ele é revelado em nós, nós não queremos só para nós, porque Ele veio para todos, amém? E aí a gente pode ver a passagem lá no início de Gênesis, e que sempre nós colocamos a culpa em Eva, porque ela comeu do fruto, trouxe o pecado. Mas nós não olhamos um pouco para trás, quando Adão declara que ela é carne da minha carne, osso do meu osso, e que ele tinha a responsabilidade, porque o relacionamento com o pai era ele que tinha, e a responsabilidade de passar quem era o pai, quem era a revelação que ele tinha do pai para ela. E muitos de nós fazemos isso, olhamos para aqueles que estão errando, mas não queremos ter a responsabilidade de levar aquilo que Deus é, o Cristo revelado para as pessoas, com medo de apontamento, com medo de julgamento. E Deus, Ele quer mudar essa realidade em nós hoje, amém?